Olá, hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante. Nós vamos falar do futuro próximo dos processos administrativos disciplinar. Isso tudo numa visão bem prática do dia a dia, né? Isso é uma visão daquelas pessoas que estão trabalhando constantemente com os procedimentos administrativos disciplinares. Bom, vamos lá. A primeira informação é que até o momento em que eu gravo esse vídeo aqui, hoje dia 8 de junho de 2020, todos os atos presenciais estão suspensos. Audiências, perícias médicas, ou seja, não estão sendo realizados nenhum ato que exija a presença, tá? Isso em razão do quê? Né? Da pandemia, né? Do coronavírus. Então, outra questão importante é a seguinte: como a maioria dos processos administrativos disciplinares, eles ainda estão em papel, ou seja, são processos conhecidos como processos físicos, a vista desses processos, obviamente, né, exige a presença física da pessoa lá na secretaria, ou do advogado, ou da parte, né? E então a obtenção de vista desses processos também está suspensa, tá? A não ser em algum caso especial que nós vamos falar daqui a pouco. Então eu tenho recebido muitas questões aqui, muitas perguntas a respeito dos processos durante a pandemia. Mas a pergunta campeã de audiência é essa aqui, ó. Doutor, meu processo pode prescrever durante a pandemia? Bom, antes de responder essa questão, é bom explicar que a prescrição ela fulmina o processo, ela extermina o processo antes mesmo do seu nascedouro, pois ela retira a possibilidade do Estado de punir o funcionário. É o que nós chamamos da prescrição da pretensão punitiva do Estado. E ela ocorre também durante o trâmite do processo, ou antes dele nascer, fulminando lá a possibilidade de existir, ou durante o processo, se a decisão ultrapassar o prazo prescricional. Então, na prática, os operadores de direito sabem que o Estado toma muito cuidado para que a prescrição não ocorra, mas também sabemos porque existem vários e vários casos em que isso ocorre no dia a dia. Assim, então, visando prevenir a ocorrência da prescrição, de uma forma geral, o Estado resolveu editar uma medida provisória que trata, dentre outros, tantas coisas, né, da prescrição. É a medida provisória 928 de 2020. Ela suspende o prazo processual administrativo sancionador. Essa medida foi editada na noite de 23 de março de 2020 e acrescentou o artigo 6C na Lei número 13.979. A gente fala aqui, número de lei aqui, é mais para você, se tiver curiosidade, né, de procurar depois, né? Essa lei aí é a lei, essa medida provisória é a que editou várias medidas da lei do coronavírus, né? Então, especialmente no nosso assunto aqui, ela suspendeu os prazos processuais. Esses prazos processuais em desfavor dos acusados e também de entes privados processados em processos administrativos. Essa suspensão enquanto perdurar o estado de calamidade decorrente da Covid-19. Esse estado é aquele que trata o decreto legislativo número 6, de 20 de 3 de 2020. E os prazos prescricionais para aplicação de sanções administrativas previstas na Lei 8.112 de 90, que é o Estatuto do Servidor Público Federal. Então essa medida está mexendo com tudo isso, tá? E também com a Lei 9.873 de 99, é a Lei da Prescrição Administrativa Federal, né? Ele vem ali e mexe nessa lei também, tá? E também na Lei Anticorrupção, ou seja, de uma forma geral, né? Essa medida provisória visando, né, a suspensão da prescrição mexeu com tudo isso.
Isto em razão também do reconhecimento do estado de calamidade pública com os efeitos até o dia 31 de dezembro de 2020. Né? Pode-se entender que o período de suspensão dos prazos processuais, por tudo isso que foi dito, e dos prazos processuais em geral e dos prescricionais, fiquem em aberto até posterior definição. Isso pode gerar lá na frente uma série de ações judiciais, porque a pessoa que tinha uma prescrição nesse meio tempo, ele vai poder alegar determinados princípios, né? Que será até alvo de algum outro vídeo nosso um pouco mais adiante, tá? Essa definição que, como dissemos, né, está em aberto aí, ela pode vir até numa forma de uma nova medida provisória, ela pode vir através de alguma medida do próprio Poder Legislativo, né? Alterando essa série de coisas, ok? O período de suspensão poderá ser encerrado com a edição de uma nova medida provisória, pode ser encerrado através de um decreto legislativo, revendo os efeitos do estado de calamidade pública. Tudo isso, logicamente, dependerá do andamento dessa calamidade, né, dessa pandemia, né? Surgimento de uma vacina, por exemplo, modificaria muita coisa, né? Então, veja bem, a medida provisória 928 de 2020 também acrescenta o artigo 6b à lei do coronavírus para disciplinar os pedidos de acesso a informações durante o estado de calamidade. Segundo o texto, seriam atendidos prioritariamente os pedidos relacionados com as medidas de enfrentamento do estado de calamidade e ficariam suspensos os prazos de resposta a pedidos de acesso a informações nos órgãos ou entidades de administração pública. Aí é onde entraria aí também, né, o pedido de vista, né? Poderia ser enquadrado aí como uma forma de obtenção de informação, né? Então, até então está suspensa, né? Esse artigo 6º, ele teve a eficácia dele suspensa pelo ministro Alexandre de Moraes, mas é uma questão que não está afeta diretamente ao processo administrativo disciplinar, né? Acho que aqui não vale a pena a gente perder tempo com isso, ok? Nessa decisão aí o ministro entendeu que o artigo não estabelecia situações excepcionais e concretas impeditivas de um acesso à informação, né? Aí também entra a questão política, porque a medida era do Bolsonaro, também que nós não vamos entrar nisso. Então, a eficácia dessa medida, dessa segunda parte aí, como eu falei, ela está suspensa, tá? Isso, né, no tocante aos nossos processos aqui, os processos administrativos disciplinar, pode ser invocado com relação à necessidade de obtenção de vista de um processo, por exemplo. Como, por exemplo, a produção de prova, tá? Onde o advogado entende que é premente a vista daquele processo para produzir determinada prova que vai perecer, né? Então seria uma entrada, né? Uma brecha, uma oportunidade para que a gente tenha uma ferramenta para justificar a vista de um processo mesmo nessa oportunidade. Mas serão alguns casos meio raros, né? Então vamos lá. Uma outra questão prática diz respeito à oportunidade que está sendo dada para o Estado de equilibrar um pouco mais o prazo para decidir os processos findos. Antes da suspensão da pandemia, antes dessa causa de suspensão. Ou seja, eles têm lá pilhas e pilhas de processos que estão atrasados lá há anos e eles estão fazendo o quê? Estão relatando, estão adiantando o expediente, né? Então, os estados, através de seus procuradores, delegados de polícia, de outros tantos funcionários públicos que presidem comissões processantes,
estão tendo a oportunidade de colocar em dia o trabalho, relatando e remetendo os autos para a decisão da autoridade competente. Então, na prática, o que ocorrerá após a normalização dos prazos será uma série de decisões publicadas na imprensa oficial, e algumas serão boas e outras não, naturalmente, né? E as que não forem satisfatórias ensejarão recursos, ou seja, vai haver uma demanda de trabalho muito grande por parte dos operadores de direito, e no caso aí os advogados, né, que vão ter que correr bastante. Já com relação aos novos processos, né, haverá um acréscimo de trabalho, com muitas audiências. Esses processos que estão em andamento, quando da pandemia, tinham várias audiências marcadas durante esse tempo, lógico, meses aí, né, para se colocar em dia. Então, imagine o tamanho da corrida disso, né, porque esses processos, em tese, estão atrasados, muito embora não estejam percorridos pela prescrição, mas são todas oportunidades que têm que ser levadas, porque enquanto esses processos estão correndo, os futuros que não foram suspensos pela prescrição, eles estão parados, né? Então, eles vão correr, com certeza. Então, fica a dica aí aos colegas, né, aos advogados, colegas aí que estão assistindo o vídeo, para adiantarem o quanto for possível agora, né, os processos que estão em suas mãos, né? E uma dica muito importante aos funcionários públicos que já receberam mandado de citação. Então, o sujeito recebe um mandado de citação, aí ele liga lá na procuradoria ou nas corregedorias, onde ele tenha recebido, aí o pessoal fala lá, ó, não esquenta a cabeça não, porque o prazo não está correndo, tá? Ah, legal, é sério, é certo isso? É certo, não está correndo mesmo. Só que quando começar a correr, vai correr tudo de uma vez. Ele vai procurar um advogado que vai estar, né, maluco aí correndo atrás do prejuízo, né, de tanta coisa para fazer, né? Então, se fosse um funcionário público e tivesse um processo contra mim, eu ia procurar antecipadamente o meu advogado para que ele tivesse tempo de checar essa causa, né? De verificar o que está acontecendo, o que pode ser feito com calma, com antecedência, ok? Bom, então essas são as dicas de hoje, né? Nós vamos ficar por aqui, e se você ficou com alguma dúvida, pode entrar em contato lá no site. O nosso site é o www.projudice.com.br. Vá lá no campo Fale Conosco e eu mesmo vou responder, né, com o sigilo necessário. Lá você vai encontrar uma série de vídeos também, todos de interesse do funcionário público, tá? Então, eu já te falo, se inscreve, te peço aí, se inscreve no nosso canal, que é do teu interesse. Você, né, além do conteúdo todo que já existe lá, você vai ser constantemente atualizado nessa área disciplinar, com os acontecimentos mais novos que estão vindo, né? Advindos também dessa pandemia, né? Bom, deixe um comentário, deixe a sua dúvida aí no nosso canal, quem sabe essa dúvida não seja alvo de um vídeo novo, né, que a gente possa vir a fazer, ok? Colabore comigo dando um like nesse vídeo, aperta lá agora, lembra? Porque às vezes a gente assiste um vídeo, acha bom, mas se esquece. Por favor, faça isso aí que você vai ajudar o nosso canal a progredir, e mais pessoas vão ter acesso a essas informações, ok? Então, um grande abraço, fique em paz, muita força, muita energia e principalmente muita saúde, né, nessa oportunidade que nós estamos passando aí. E até uma outra vez aqui que a gente se encontre. Um abraço, até logo.